Como podemos saber se temos realmente uma alma? Já é um axioma para muitas pessoas que existe uma alma. Mas será que existe? Em um mundo a qual a alma está ganhando noção de psique, ou seja, apenas uma função do cérebro, a qual gera pensamentos, a qual gera ideias, a qual nós abstraímos. Se estamos nesse mundo a qual a alma ganhou essa função, em um mundo cada vez uma visão material, não espiritual, será que existe espaço ainda para pensar na existência de uma alma? É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Mas antes disso, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu vou trazer aí alguns princípios, seja religiosos ou seja até filosóficos. É comum, já no meio religioso, nós já acreditarmos que nós temos pelo menos um corpo, a qual nós conseguimos visualizar, e temos uma alma, a qual ela é imaterial, ou seja, o corpo é material, um dia irá perecer, e muitos acreditam que a alma é imaterial. Ela continuará a existir mesmo depois da morte. Como nós vivemos na cultura cristã, diz que a alma ela é criada por Deus e colocada no corpo. Se a gente trazer as primeiras visões gnósticas ou ocultistas ou até panteístas, diz muitas vezes que o corpo é algo ruim, ou seja, o corpo é o cárcere da alma e precisamos nos livrar do corpo para libertar a alma e assim a alma unir ao ser superior ou unir à totalidade. Um dos grandes pais da filosofia, Platão, um filósofo grego por volta aí de 400 a 350 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ele vai dividir a alma em 3 níveis. Vai ser a alma racional, a alma irrancível e a alma apetitiva. A alma racional é aquela alma que para muitas religiões é a alma que nos acusa, que nos julga sobre o certo e sobre o errado. É aquela vozinha que existe dentro da nossa cabeça, ou seja, que fica na nossa consciência, nos julgando, buscando uma reta maneira de se viver. E a alma irrancível é a alma onde ela é a alma dos sentimentos. Sentimentos como assim? Raiva, tristeza, amor, ódio, a qual essa alma irrancível ela precisa ser controlada ou dominada por essa alma racional, essa alma reta, essa alma da consciência. E por último, para Platão, existe a alma apetitiva. A alma apetitiva é essa alma onde nós buscamos dormir, comer, procriação da própria espécie, entre outros afazeres propriamente apetitivos. Ou seja, quando nós desvirtuamos essa alma, acontece aquilo que a religião pode dizer, pecados capitais, ou seja, luxúria, avareza, entre outros pecados. Estou levando um pouco para o lado da religião. Sim, verdade. É isso que eu estou fazendo aqui, nesse momento. Porque Platão ele vai ser usado muito para a fundamentação da doutrina cristã, especialmente com Santo Agostinho. Já na Idade Moderna vai ter René Descartes, que ele vai falar que existe um dualismo entre o corpo e a alma. Já que para Platão, a alma racional deve ter uma supremacia para controlar as almas inferiores, como a alma irrancível e a alma apetitiva, em Descartes vai ter um dualismo, ou seja, entre corpo e alma. Existe uma mente que está separada, ou existe uma alma que está separada do corpo, ou seja, existe uma consciência que ela pode sobreviver fora do corpo. Talvez seria aproximando de um gnosticismo, de que você tem uma alma, que essa alma ela pode continuar sobrevivendo depois da morte. E o corpo é perecível
e a alma ela é imortal, ou seja, sobre a imortalidade da alma. Tem William James, que vai ser um filósofo, psicólogo norte-americano, que ele vai falar sobre a experiência pura. Não existe um dualismo entre o corpo e a alma, mas existe uma unidade entre o corpo e a alma. Ou seja, vai ser um certo desenvolvimento da razão, dos neurônios, para pensar sobre ideias abstratas. O que é separado, a gente acha que é separado, é simplesmente a razão. Não, é simplesmente os pensamentos ou as ideias, porque nossa mente ela funciona de forma dialética. Mas na verdade, corpo e mente ou psique é sempre unidos. Não é à toa que as ideias de William James vai ser muito usadas para a fundamentação da neurociência. O William James ele vai dizer que vai ter 3 tipos de cristão, porque o William James, ele de certa forma vai ser meio que teológico na sua doutrina. Ele vai falar que existe o cristão de mente sadia. O que é o cristão de mente sadia? Aquele cristão que acredita na vida após a morte, que busca trabalhar o corpo, trabalhar a mente para ter uma paz de espírito. E existe o cristão de alma doente. O que é o cristão de alma doente? Aquele cristão que duvida da existência da alma, da existência de Deus e vive entre um certo desassossego ou agonia. O último filósofo que eu posso trazer também é Aristóteles. Aristóteles é aquele que fala que a realização do homem está na alma racional. Ou seja, para Aristóteles existem 3 tipos de alma, muito parecido com o Platão. Alma nutritiva, apetitiva e racional. Por último, para Aristóteles, a alma nutritiva é das plantas, a alma apetitiva dos animais e a alma racional é puramente dos seres humanos. Bem, como podemos saber se existe realmente uma alma? Aí eu fiz uma explanação de alguns filósofos, mas como podemos ter a noção que existe uma alma? Nós já sabemos que temos um corpo. Vamos partir desse princípio. Eu tenho um corpo. Vamos partir do princípio, eu tenho uma mente. E minha mente, ela necessita de coisas muitas vezes imateriais. Ou seja, eu preciso ouvir uma música, mas eu não vou comer a música. Apenas vou ouvir, vou digerir ela apenas através dos ouvidos. Vou assistir um filme, mas o filme é algo, vamos colocar, material e imaterial. Como assim? Material, tô falando daquilo que eu me alimento, mas o filme eu me alimento de uma forma diferente. Porque ali no filme existe uma visão, existe um exercício da visão para você enxergar, da audição e também da beleza, onde você encontra algumas simetrias dentro do filme. Então você assiste filmes. Muitas vezes você escuta pessoas como você está escutando aqui, porque existe uma necessidade dentro de nós de escutar outras pessoas. Ou seja, algo que a gente não está enchendo a barriga com as palavras da outra pessoa, mas aquele falatório que a outra pessoa nos transmite, nos traz um certo preenchimento interior. Ou seja, um preenchimento que a gente pode dizer de mente ou de alma. Para fechar esse vídeo aqui, eu vou trazer uma mensagem do Papa Bento XVI, que ele diz a seguinte coisa: o ser humano torna-se realmente ele mesmo quando corpo e alma se encontram em íntima unidade. Se o ser humano aspira a ser somente espírito e deseja rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, o espírito e o corpo perdem então a sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e consequentemente considera a matéria, o corpo, como a realidade exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. Espero que esse conteúdo ajude a você a pensar sobre a sua alma. Se você chegou até aqui é porque você já tem essa ânsia de querer entender, já tem esse desassossego de mente,
ou de psique, ou de alma, de como você queira pensar. Para completar os seus estudos, no final, vou deixar aí um vídeo sobre será que existe vida após a morte? Eu trago aí algumas considerações muito importantes para quem busca por conhecimento e para quem gosta de filosofar. Tchau, tchau e bons estudos de filosofia para você. Fui!